você diz, 3, 2, 1, aí começa. Isso. 3, 2, 1, vamos. Vamos lá. Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a esse novo tempo que nós vamos viver, uma série de vídeos que não sabemos e não queremos parar, mas confiamos realmente na vontade de Deus que nos chamou a compartilhar com vocês, principalmente de uma forma muito especial, nossos irmãos católicos, que nós vamos conversar sobre alguns documentos da igreja, a nossa experiência, que nós estamos percebendo essa urgência do católico entender o seu chamado na política e na sociedade. Eu me chamo Cassiano Nunes, sou de Salvador, Bahia, e tive a alegria de ser chamado por Deus para vir morar aqui em Fortaleza, no Ceará, e sou fixo hoje aqui, sou casado e vou estar aqui com vocês e que nossos amigos aqui possam se apresentar, né? Eu sou Felipe Dean, também sou casado, recém-casado, e sou católico também com o chamado de Deus, né? A comunidade Shalom. E também estou aqui para poder aprender junto com vocês, junto com os nossos irmãos aqui, o que é a DSI e como colocar a DSI em prática na nossa vida. Bom, me chamo Max, sou católico, casado, advogado também. E nos últimos 10 anos eu tenho assim me dedicado ao estudo do catecismo e dos documentos da igreja. Então vai ser muito bom compartilhar com vocês o fruto de todo esse estudo. Pessoal, eu tive a alegria de conhecer esses dois irmãos e nós vamos conversar um pouco. O Max nos trouxe aqui um documento sobre a Christi Fidelis João Paulo II, e que ele vai ler algumas partes e nós vamos conversar um pouco sobre esses trechos. Vai ser um documento que vai nos conduzir hoje, mas nós queremos mostrar para vocês também esses dois documentos, infelizmente, muito desconhecido de nós católicos. Quantos de nós, por exemplo, tivemos a oportunidade, não é por maldade, mas às vezes faltou mesmo a oportunidade de estudar o catecismo da Igreja Católica. Por isso, muitas vezes, como católicos, nós estamos fracos. Temos também aqui a doutrina, o compêndio da doutrina social da Igreja, que vai ser a nossa principal referência, obviamente, por base a palavra de Deus. Mas esses documentos que vão nos nortear. E queremos te convidar a estar conosco. Desde já você compartilhar esse vídeo, mostrar com seus amigos lá da sua paróquia, da sua comunidade, o que vamos conversar aqui, tá bom? Fica aqui conosco. Você já pode deixar aí seu legal e também já ir pensando que você vai colocar aí no comentário, tá bom? Bom, boa noite, né, aqueles que estão aí na internet, nas redes sociais. O nome desse documento é Christi Fidelis Lais, traduzindo, vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. A gente sabe que na igreja existem as vocações. Existe o sacerdote, existe os religiosos, as freiras, os irmãos, e existe os leigos, que são a esmagadora maioria dos católicos. Aos leigos tem uma vocação. Assim como o sacerdote tem a dele, os leigos têm a sua vocação própria. E delas não devem se desviar, tá bom? Esse documento, na introdução, ele fala sobre a parábola da vinha. Nós lembramos muito da vinha, quando Jesus conta que foi convidado trabalhadores para trabalhar na vinha. Alguns no começo do dia, outros na metade do dia e outros no final do dia. E o que seria essa vinha? O documento diz que a vinha é o mundo inteiro. Então vamos lá. Então se você pegar a introdução do documento, ele vai falar que a vinha é o mundo inteiro. Às vezes a gente fica se perguntando assim, aonde deve acontecer a ação missionária? Aonde deve acontecer a evangelização? Quais são os lugares que o leigo deve estar? O documento diz o mundo. Todas as realidades temporais. E para quem não sabe, o próprio documento ele diz o que é a vocação do leigo. Abre aspas. Tratar das coisas temporais e orientá-las para
Deus. E o que é tratar as coisas? O trato é cuidar das coisas, fazer as coisas temporais que estão dentro do tempo. Nós sabemos que na vida social existe um grande número de atividades. No momento que nós estamos gravando, tem gente que está no hospital sendo atendida por um médico, por um enfermeiro. Existem motoristas transportando as pessoas, existem mães cuidando dos seus filhos, existem guardas cuidando da segurança. Então isso é as atividades temporais. E o leigo é convidado a estar nelas. Não de qualquer forma, orientando essas coisas para o fim último que é Deus. Max, deixa eu compartilhar aqui uma coisa que você foi falando e eu fui me lembrando. E até o Felipe trouxe também muito bem. Eu também sou da comunidade Shalom, sou consagrado da comunidade católica Shalom. E o Moisés, o fundador do Shalom, ele fala uma coisa muito interessante. Você sabe que hoje a comunidade Shalom está em várias partes do mundo. E teve uma missão que o padre disse, olha, eu estou com algumas pessoas da minha paróquia que eu queria que você me ajudasse a cuidar, assim, algum trabalho. Aí ele disse o seguinte, ele disse, não, mas eu não quero vir para cá para te ajudar aqui dentro. Eu quero realmente as pessoas que não estão aqui dentro, para que elas venham. Né? Então essa concepção de mundo. O mundo que precisa participar da ação da igreja, da evangelho, para que esse mundo que experimente a graça de Deus, o amor de Deus, a proximidade de Deus, ele possa também trazer outros. Então acho que foi muito interessante isso que você trouxe, e eu me lembrei dessa experiência, dessa história do Moisés, nosso fundador do Shalom, que viveu isso num momento em que um bispo chamou ele para fundar uma missão lá numa determinada cidade da Europa. Né? Não me recordo. É interessante que historicamente a vocação do leigo era vista de uma forma inferior. Era como se as pessoas que estavam no monastério fossem de um grau elevado de santidade e aqueles que estavam nas ocupações do mundo fossem de segunda categoria. Né? Isso era uma visão equivocada. Recentemente eu li um texto de um padre do deserto que ele dizia que tudo é a postura do homem diante de Deus. Enquanto Adão caiu no paraíso, Ló se salvou em Sodoma e Gomorra. Olha a postura. Né? Adão foi tentado no paraíso. O paraíso praticamente só tinha ele e Eva, né? E Ló conseguiu encontrar graça diante de Deus em meio a toda a perdição de Sodoma. Então, essa postura. O leigo é aquele diferencial. É aquela pessoa que trata as coisas, faz o seu melhor, mas coloca Deus como fim último seu. Em relação à vinha, né? E aí depois eu vou abrir para os meus amigos aqui. No primeiro vídeo a gente está aprendendo. Tem gente que acha que a vocação leiga é faculdade. Assim, eu posso fazer ou não, eu posso me envolver na vida social ou não, é como se fosse uma escolha. E não é. O próprio texto vai dizer que o estar parado, o ócio, não é permitido. Vou pegar o próprio texto na página 11, que diz assim: não há lugar para o ócio, uma vez que é muito trabalho que a todos espera na vinha do Senhor. Então essa ideia de um cristão que pode simplesmente não fazer nada, e aí eu me lembro de Santa Catarina de Sena, para fazer o mal, basta que se deixe de fazer. Então as pessoas precisam agir. Né? Aqui nós temos um advogado, nós temos uma pessoa que trabalha no marketing, nós temos um psicólogo, temos uma convidada ali que eu não sei bem a ocupação dela, mas cada um de nós está no mundo, nas realidades temporais. Então, cada um de nós no seu espaço precisa tratar dessas coisas orientando para Deus. Mas você foi falando aí sobre o ócio, Max, sobre o documento. Eu me lembrei da minha experiência com o amor de Deus, que gerou em mim uma gratidão. Aí é isso que infelizmente muitas vezes tem acontecido com o católico. Sim, você temia apenas o castigo.
não amavas a justiça. Mas se a resposta for não, você não temia o castigo. Você amava a justiça. Você pode repetir de novo? Só pra... Se você pudesse enganar a Deus, você não pode. Deus tudo vê. Mas ele perguntava, se você pudesse enganar a Deus, se você pudesse pecar sem que Deus soubesse, você farias? Aí ele diz, se a resposta for sim, temias apenas o castigo, não amavas a justiça. Mas se a resposta for não, seu problema não era o castigo, era o amor. Você temia desagradar a Deus e não sofrer as culpas. Então, o leigo precisa realmente entender que o mundo dele é esse, é o mundo temporal. E a política é uma vocação. Recentemente o Papa Francisco já falou isso. A política é uma das artes mais nobres da caridade. Só que nós sabemos que a política hoje é politicagem. Ela foi manchada, ela foi contaminada. E, infelizmente, ela só vai ser purificada se o leigo assumir o seu papel e viver a sua vocação. Porque se você não acreditar que o mesmo Deus que curou o cego de nascença é capaz de transformar o homem a partir do interior, dando a ele virtudes que não são estranhas à palavra, virtudes essas que você encontra em Daniel, procure o livro de Daniel e você vai conhecer, José do Egito, no mínimo, fora outros santos e santas, que dentro das suas responsabilidades cotidianas foram fiéis, honestos, capazes de separar o que é seu e o que é do outro. Então a gente precisa começar a entender que a fé do leigo não é uma fé raquítica, não. Hoje, dar testemunho converte muito. O Papa João Paulo falava muito isso. O exemplo arrasta. Hoje a gente procura muitas vezes nas redes sociais vozes. E isso está acontecendo, pessoas que surgem, começam a fazer alguns comentários sobre a moral, sobre a ética, e ganham a simpatia. Mas eu digo para vocês, é muito raso ainda. Se a gente quiser realmente entrar dentro da ética cristã, a gente precisa mergulhar nos evangelhos. Jesus é aquele que, ao ser abordado por dois irmãos acerca de uma herança, ele dizia assim, quem me constituiu entre tu e o teu irmão? E Jesus contava uma parábola. Olha, vou contar aqui uma historinha para vocês, eu não vou julgar porque eu não fui constituído juiz. Mas um homem rico, teve uma grande colheita, construiu mais celeiros, os celeiros transbordavam e ele disse para a sua alma, estou resumindo, descansa em minha alma, come, bebe. E aí o que é que aconteceu? Na mesma noite a morte veio visitá-lo. Então Jesus é aquele que ensina com exemplos. Se ele fosse um juiz, ele julgava. Se ele fosse um leigo juiz, ele dizia, olha, está aqui o teu direito, está aqui o direito do teu irmão. Mas como ele não era o juiz, ele disse, olha, pensem em vocês mesmos. A partir de uma atitude honesta e sincera, vocês vão saber o que é de cada um. Max, muito interessante isso que você falou. E me lembrou de duas coisas muito importantes que eu queria assim, deixar bem registrado aqui para as pessoas que vão nos assistir. Nós estamos aqui com a máxima fidelidade à Santa Mãe Igreja Católica. Nós três somos católicos, falamos que o nosso público que nós desejamos, principalmente, claro que se você não é católico e está nos assistindo, é pessoa de boa vontade, você fique à vontade até de compartilhar, queremos também te ouvir, alguma sugestão. Mas aqui estamos, inclusive, nós nascemos no pontificado de São João Paulo II, Bento XVI, e somos muito assim felizes pelo pontificado do Papa Francisco. Somos fiéis ao Papa Francisco, rezamos por ele, amamos o seu pontificado. Uma coisa muito importante que você colocou foi da capacidade e a insistência do agrupamento. De alguma forma você me provocou esse pensamento. O católico hoje, ele quer muito, na verdade, a gente vê muitas pessoas sozinhas,
que querem fazer tudo na sua opinião. Não sustentam mais ficarem juntas. Ou querem apenas impor uma opinião. Elas não querem gerar um grupo. Uma coisa muito que você fala na sua experiência, que depois teremos a oportunidade de escutar o Max, sobre a história da política no Ceará. Porque você nos traz o pensamento de carreiras solos. Pessoas que não deixaram legado. Pessoas que não geraram outras lideranças sociais. E aí nós vemos esse terror. Tantos jovens morrendo. Multiplica-se de 30 anos para cá. Olha que coisa incoerente. Multiplicou a igreja, o número de igrejas cristãs, católicas, multiplicou e multiplicou as favelas. Isso é muito estranho, gente, a gente tem que pensar nisso. Não é uma coisa... por que multiplicou as favelas? Então, o que é que aconteceu? Católicos que viveram no seu mundo. E, realmente, assim, é muito importante, várias vezes, conversar com o Max, conversar com o Felipe, porque a gente vai se ajudando e se provocando, e pedimos a Deus que realmente nos sustente nessa unidade, que traga outras pessoas. Hoje o Felipe trouxe aqui a esposa, que um dia venham nossas esposas, né, Max? E amigos, pessoas que possam, de algum modo, se você se sentiu animado a estar conosco, realmente é muito importante. Venha participar um dia aqui com a gente dessa gravação. Telefone para nós, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, porque realmente é urgente nós nos unirmos para darmos uma resposta com instrumento, como filhos de Deus. Porque nós não queremos, como o Max muito bem disse, com esse documento do Santo João Paulo II, São João Paulo II, que nos tira desse ócio. E é interessante assim, muitas vezes nós somos muito descrentes nas virtudes do outro. Nós queremos para nós, né? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa e perguntar aqui, talvez até no próprio vídeo, quem poderia ser honesto na política? Muitas pessoas talvez digam assim, não existe, é impossível. Talvez alguém, algum dia... Mas se você perguntar no mesmo vídeo, quem acredita que um cego de nascença, vou pegar o vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Um cego que o padre Pio orou por ele ficou curado, que não tinha nem as pupilas. E faz parte de um dos milagres do padre Pio. A pessoa diz, não acredito, porque eu vejo que Deus é capaz de tudo. Então, se nós não acreditamos que esse Deus que cura uma doença, muitas vezes que os médicos não dão esperança, e por isso é um milagre, né? Quando a medicina diz pela gente, não tem resolução. Você não acredita que as virtudes existam no outro? Quer dizer, não tem pessoas honestas, capazes de cuidar do que é público, o público é de todos, e fazerem o seu melhor, pensar em uma cidade melhor, pensar em uma melhor saúde, uma melhor educação, segurança. Se você não acredita nisso, então você não acredita em nada. É fato. Porque eu não posso simplesmente acreditar no extraordinário e não acreditar no ordinário. A virtude está aí. As virtudes são para colocar a pessoa no exercício da sua atividade. Então a gente precisa acreditar na vocação do leigo, a sua vocação, a minha vocação. A gente estava conversando muitas vezes pensando quem ia assistir esse vídeo. Esse vídeo, inicialmente, ele é voltado para o católico leigo. Não é uma exclusividade do católico leigo, mas é voltado para ele. Por quê? Porque nós vamos tratar a partir de premissas da fé cristã. Nós não vamos partir só da Bíblia, como alguns evangélicos pensam que é o único norte para se discutir as coisas. E não é para os católicos. O tripé do ensinamento católico é a Bíblia,
o magistério e a tradição. Então nós vamos trabalhar, nós temos aqui a Bíblia, o magistério e a tradição. O catecismo é essa reunião da fé católica, daquilo que a gente acredita. Porque se a gente não partir disso, a gente vai se perder. Eu acho que seria interessante vocês. Isso que o Max também falou, porque existe um grande desafio. O que é que acontece? A gente não tem hoje em dia mais a coragem de ajudar o irmão. Aí a gente, por causa dessa falta de coragem, nós, como eu não tenho coragem de, se ele chegar lá e dizer aí, rapaz, votamos em você, por isso, não faça isso. Ou então, a gente não treina isso no cotidiano, a gente tem medo de chegar lá, o rapaz se perder. Então, não, meu irmão, não vá não, senão você vai se perder. Quando, na verdade, a correção e a caridade fraterna nunca pode parar. Entende? E esse treino cotidiano que todos nós precisamos da correção fraterna. Existe lá na palavra de Deus. E eu vou até assim pedir para a gente ir para os finais, eu acho que já passou, já tem uma meia hora. Né? Mas uns anos atrás, eu fui ler numa igreja um evangelho. E me chamou muita atenção como é próximo o escândalo da correção fraterna. Quando fala do escândalo na Bíblia, bem pertinho diz que é a falta do perdão e da correção fraterna. Está bem pertinho o texto. Me chamou muita atenção. Então, acho que o maior escândalo é essa falta de a gente se ajudar. Falta da gente se criticar uns aos outros e dizer assim, rapaz, pensa nisso. E se corrigir, se ajudar. Se a gente não se ajuda, a gente deixar o irmão cair lá ali, mesmo porque as quedas grandes vêm das pequenas. Então a gente se ajudar. Rapaz, eu percebi isso. Rapaz, cuidado com isso. Teve uma vez, eu estava num determinado grupo, que o irmão falou, Cassiano, nunca me disseram isso. E eu não era autoridade dele, eu não era nenhum tipo de liderança dele, era o irmão dele. Eu falo isso não para me agradecer, mas eu fiquei assim, como é raro. Infelizmente, a gente deixa os irmãos, some, se perde, depois a gente acha que, não, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não, muitos também são escolhidos, mas às vezes ficam poucos na multidão que a gente vê fora da igreja. Infelizmente, a grande maioria não recebe Jesus na Eucaristia. Então, assim, eu queria agradecer a Deus, pedir a Deus que realmente nos dê força para a gente perseverar. Peço a você que você reze por nós, porque nós vamos viver assim uma feliz batalha para que isso não aconteça. Mas deixe inclusive aí a sua oração, a sua palavra de louvor a Deus, porque é isso que a gente tem aqui, esse objetivo, é louvar a Deus, participando, provocando talvez você a ser, como católico, o próximo vereador, o próximo prefeito, ou quem sabe o próximo presidente da República. Talvez há muito tempo ninguém falou isso para você, ou talvez você, como eu tantas vezes, quando vi pessoas dizendo que poderiam ser um prefeito, tudo tal. Então, quantas vezes eu matei no meu coração aquela liderança que poderia surgir? Às vezes era gente boa, pessoa de bem. E graças a Deus, hoje não. Quando eu vejo uma pessoa, eu disse, meu irmão, que bom, graças a Deus, então eu vou ficar atento para rezar por você, para que você persista nesse propósito e quem sabe é mais uma pessoa para representar a fé católica com firmeza, com vida de oração, com vida grupal, engajamento. Então eu quero agradecer também ao Max, ao Felipe, por esse momento e também pedir a vocês assim umas considerações finais, né, para a gente concluir aqui o vídeo. Também se a Lisângela quiser falar alguma coisa, mas começar com o Felipe.
Não, eu tenho muito a agradecer a Deus por esse momento. Eu acredito que a colaboração de cada um vai permear e vai levantar um edifício, né, que não está nas nossas mãos, né? Daqui para frente não está nada nas nossas mãos, tudo está nas mãos de Deus. E a partir daí formar, como o Cassiano falou, formar os leigos, que esses leigos vão dar os devidos frutos no tempo certo, né? E eu digo assim, para você que está nos assistindo, que a leitura desses 3 documentos vai realmente mudar você. Se você aprofundar, juntamente com a Escritura, o Catecismo da Igreja e o Compêndio da Doutrina Social, você não será o mesmo católico. A sua mente vai ampliar, você vai ver as coisas com os olhos de Deus. Você vai conseguir enxergar a sua vocação e como ela é ampla. Voltando ao que eu disse, a vinha é o mundo. Não existe um limite territorial, a não ser o planeta Terra, por enquanto. A gente sabe que só nele tem vida. Mas assim, tirando essa restrição planetária, o mundo é para ser realmente transformado pelo Evangelho. E esse Evangelho traz um bem social enorme. Nosso Brasil, infelizmente, está sendo atacado por forças malignas. Não duvide disso. É uma batalha espiritual e não apenas uma batalha da linguagem. E se as pessoas, Max, não conseguirem pegar talvez um documento desse para ler, comece assistindo os nossos vídeos aqui, nós vamos estar querendo gerar esse gosto, para que não precisa assim pegar um livro e ler todo, mas aos poucos você vai lendo, conversando conosco aqui, de algum modo pegando esse gosto, porque realmente sim, esse conteúdo, nós como fé católica vamos ficar desnutridos, vamos ficar fracos. Então nos acompanhe, nós estamos aí preparando outros vídeos para você, curta, deixe seu like, compartilhe, mostre na sua paróquia, os seus amigos, jovens, e muito obrigado por estar aqui conosco, Deus te abençoe, até mais.